Boa noite, amigos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui para entrar na casa de vocês pela net e vamos adorar o nosso Deus, vamos ouvir a sua palavra e vamos estar juntos, mesmo que seja virtualmente, mas é o meio que Deus tem proporcionado neste momento para nós estarmos juntos com vocês. Nós esperamos que esse tempo passe logo, não é? Deus nos tem dado sabedoria para viver este tempo, e enquanto ele não passa, Deus nos ensina muitas coisas diferentes, né? Para um momento novo para todo mundo, e que ninguém de nós pensávamos que passaríamos por este momento. Eu vou fazer uma leitura no livro de Salmos, é o Salmo de número 95. Este salmo, ele está no quarto livro dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. E os livros do 90 ao 106, eles exaltam a Deus, eles se voltam para o Deus de Israel, dizendo que este Deus era o socorro de Israel nos tempos passados. E neste salmo, eles entronizam a Deus como Senhor Supremo, e como grande rei, e eles frisam esse rei como um rei do céu e também como um rei da terra. Então, nós estaremos lendo hoje o Salmo 90, do 1 ao 7. Diz assim o salmista: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de ti, mais neste fim de dia, e nós estamos na tua presença, Senhor, para te adorar, para colocar, Senhor, as nossas vidas diante de ti, porque tu és Deus. Porque tu és o Senhor do céu, da terra, és o Senhor da nossa vida, e és o Deus a quem todo ser humano deve vir à tua presença, se prostrar e te adorar. Porque tu és o Senhor da vida, e tu és o Deus que nos mantém com fôlego, com vida, tu nos coloca na face da terra para te adorar, tu tens um propósito para toda criatura humana, estar na tua presença e glorificar o teu nome. E nós estamos aqui, Senhor, nós precisamos aprender todos os dias a te glorificar. Nós estaremos cantando ao teu louvor, estaremos abrindo a tua palavra para falar dela, porque ela é tua, e nós queremos te pedir, Senhor, que nesta noite tu recebas a adoração que fazemos ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Agora, a Raquel e a Débora e o Gabriel estarão louvando a Deus com músicas. Santo és a fonte de alegria e prazer.
eternamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono, és o dono, és o dono, só tu és o dono do meu coração, és o dono. Olá, irmãos, irmãs, muito boa noite, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o teu lar, tua família, onde você se encontre, onde você esteja, que seja alcançado pela graça de Deus e esse momento de culto, de adoração, distantes, mas que o Espírito Santo pode nos unir num só propósito e trazer o ensinamento, a comunhão que todos nós necessitamos para vivenciar a nossa fé. Como foi anunciado, nós estamos estudando o livro de Provérbios, a sabedoria para a nossa vida. Quais os ensinamentos que são tão úteis, e são muitos. Nós estamos escolhendo alguns temas, nós estamos focando em alguns aspectos do livro de Provérbios, mas o livro de Provérbios é muito maior do que esses temas que nós estamos mencionando. No primeiro domingo nós falamos sobre a sabedoria de Deus, né? E como a sabedoria é importante e como o ser humano ele pode transitar dentro de 3 áreas muito importantes da vida, muito forte da vida, que é o poder, dinheiro e a sexualidade. São realidades muito fortes na vida humana, que interferem na nossa vida, e nós precisamos de sabedoria e de graça de Deus para lidar com isto e não sermos tragados por esses poderes, por essas forças. Domingo passado, quem esteve conosco deve se recordar, nós tratamos do problema das palavras, a nossa boca, a nossa língua, que às vezes faz tanto mal. A língua pode destruir, a língua pode matar, a língua pode afetar, pode trazer cicatrizes profundas na vida de uma pessoa. Mas a língua também tem um potencial muito grande de abençoar, palavras oportunas. A Bíblia diz que as palavras ditas a seu tempo, na hora certa, são como maçãs de ouro em salva de prata. Ou seja, é uma joia preciosa, como favos de mel. Ou seja, alimentam, adoçam, enriquecem a nossa vida. Elas trazem bênção, ajudam-nos, as palavras ditas a seu tempo oportuno. Então, precisamos de sabedoria para usar as nossas palavras, para medir as nossas palavras, para que as nossas palavras, como o apóstolo Paulo disse, sejam sempre agradáveis, temperadas com sal. Ou seja, palavras que, quando se pronuncia, as pessoas se deliciam, as pessoas se alegram pelas palavras que elas ouviram. E hoje nós vamos falar sobre a soberba. Sim, a soberba, orgulho ou soberba, é uma coisa só. E nós vamos ler 2 textos bíblicos. O primeiro texto é um versículo apenas. No curso da nossa exposição, nós vamos estar mencionando outros versículos bíblicos aí. Mas o primeiro texto se encontra lá no livro de Provérbios,
no capítulo 16, verso 18, que diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Ou seja, a soberba é a antessala, é a possibilidade, é o primeiro capítulo de uma história de ruína, de queda. E agora o segundo texto que nós vamos ler é Provérbios, capítulo 30, do versículo 11 até o versículo 14, onde nós lemos as seguintes expressões: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que amaldiçoam o seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros a seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles que são altivos, são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Eu vou ler só esse texto aqui na linguagem de hoje. Não vai ser projetado aí na tela, mas você pode comparar a tradução, que é um pouquinho assim mais claro na linguagem de hoje. Diz assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Soberba, né? Soberba, orgulho. Nós temos muitas palavras para descrever o que é soberba e o que é orgulho. Salto alto, né? Principalmente no aspecto futebolístico, né? Um time de futebol, quando entra em campo achando que já ganhou, quando despreza o adversário, a gente chama ele que entrou de salto alto, né? Entrou de salto alto, não dá outra, é derrota na certa, porque o salto alto, ele despreza o adversário, ele despreza, né, a luta. Ou a pessoa que se acha, né? Já é uma expressão muito comum no nosso meio, se acha, nariz empinado. Ou ainda, né, tem pessoas que pensam que eles são a última Coca-Cola do deserto, ou a última bolacha do pacote, ou assim por diante, né? Uma pessoa é muito metida, né? Muito metido, tem o rei na barriga, é a rainha da cocada, professor de Deus, e assim por diante. Há muitos termos para descrever essas atitudes que a Bíblia chama de soberba ou orgulho. E todos nós já lidamos com essas situações, ou com um gesto, ou você, às vezes, sentiu-se assim, ou foi vítima de algo assim, ou presenciou algo assim. Mas a soberba, o orgulho, é um comportamento, é uma atitude tipicamente humana e muito comum e muito frequente no nosso tempo, né? É uma realidade dos relacionamentos humanos. Eu tive um amigo, ele trabalhava no banco e ele foi dispensado. E quando ele foi dispensado, ele disse: eu fui dispensado, mas eu era o melhor funcionário do banco. E eu fiquei assustado quando ouvi aquilo, porque eu pensei, bom, agora o banco está rasgando nota de 100, né? Porque dispensou o melhor funcionário. Mas é a atitude da soberba. Como também, umas semanas atrás, aquele vídeo que viralizou na internet, daquele motoboy que foi fazer uma entrega aqui perto de Campinas, em Valinhos, lá naquele condomínio, e por uma razão lá, que eu não sei exatamente qual foi, ele foi humilhado pelo dono, pelo morador, o sujeito que ia receber a comida lá.
E ele dizia, você tem inveja disso aqui, você tem inveja deste condomínio. E o condomínio não era lá grande coisa, né? Não era nenhuma Brastemp, mas ele estava orgulhoso do seu condomínio e ele esfregava a pele assim, você tem inveja disto aqui, ou seja, da sua pele, como se achando que racialmente ele fosse superior, fosse mais importante que aquele rapaz que estava lá tentando ganhar o pão, né? E são exemplos, muitos exemplos e manifestações de soberba, de orgulho, e você, com certeza, você poderia citar e mencionar tantos outros exemplos que nós visualizamos dessa expressão do coração humano, que às vezes se ilude e pensa que é alguma coisa. Então, orgulho, arrogância, prepotência, altivez, são termos que descrevem o comportamento humano, que é exatamente o oposto que a Bíblia chama de humildade, né? Então, a soberba é o oposto da palavra, da condição do humilde, né? Existem muitos tipos de soberba. Soberba intelectual, né? Soberba intelectual, a pessoa se acha que ele é mais inteligente, que ele é mais competente. A soberba espiritual, sim, tem pessoas que se orgulham da sua santidade, da pureza doutrinária, da retidão, da sua conduta e assim por diante. Aquele publicano que foi orar com o fariseu lá no templo, o fariseu lá, ele era soberbo, né? Graças te dou, Deus, porque não sou como os demais. Então, existe soberba espiritual, existe uma soberba racial, soberba de nacionalidade, né? A pessoa bate no peito e diz assim, eu sou brasileiro, né? Embora nesses tempos nós estamos aí meio por baixo, meio sem muita coisa para que se orgulhar, mas algumas nações, algumas etnias, eles se consideram realmente superiores, eles se consideram que são melhores, né? E em 1945, 1939 a 45, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e um dos fatores presentes na Alemanha naquela ocasião era o mito da superioridade racial, a pureza da raça ariana, e enfim, todas essas coisas estão relacionadas com a soberba. Existe uma soberba do ponto de vista econômico, financeiro, a pessoa porque mora em um determinado lugar, determinado bairro, possui determinados bens, então muitas vezes ele pensa que ele é o dono do mundo, ele se acha. É a soberba econômica, é a soberba financeira, porque às vezes a soberba, às vezes pelo nome da família, né? Então se orgulha de pertencer àquela família, de trazer aquele sobrenome, e aquilo faz com que ele se sinta superior e melhor que muita gente, né? Existe também manifestações da soberba do ponto de vista cultural, as pessoas que se acham mais inteligentes, ou digamos assim, mais ilustradas, porque viajou, porque leu mais, porque conhece um pouco mais, e assim por diante. Existe uma infinidade. A soberba se manifesta em várias áreas da vida humana e dos relacionamentos humanos. É uma realidade onipresente no coração humano e que se manifesta com muita facilidade. A Bíblia está repleta de exemplos de soberba. Por exemplo, um exemplo bem nítido é o caso de Nabucodonosor. Quando Daniel interpretou aquela frase escrita na parede lá para o rei Belsazar, ele diz que tanto o pai de Belsazar, Nabucodonosor, quanto o próprio Belsazar tinham sido soberbos. Por isso que Deus humilhou Nabucodonosor e ele ficou, naquele tempo, pastando com os animais. Era uma forma de quebrantar a soberba. Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 5, diz, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, e foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. O mesmo aconteceu também com seu filho Belsazar.
A Bíblia fala da soberba das nações, a Síria, o Egito, Moabe, da Babilônia, e não está na Bíblia, mas a gente sabe também, o Império Romano, na sua soberba, nações contemporâneas que são soberbas a respeito do seu poderio militar, seu poderio econômico, poderio financeiro, enfim, do seu desenvolvimento, e assim por diante. É muito comum a gente se depara com isso, pessoas que são soberbas por conta do seu país e das conquistas do seu país. Salomão não está escrito expressamente na Bíblia, mas eu presumo, pessoalmente, que Salomão foi vítima da soberba. Começou de maneira humilde, pedindo sabedoria para Deus, mas no curso dos anos, Salomão foi esquecendo, foi se envaidecendo pelas suas conquistas, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua influência, e Salomão foi cedendo espaço para muitas coisas prejudiciais na sua vida. E o final de Salomão foi trágico, o final foi triste de Salomão. Infelizmente, é uma narrativa até para que nós nos alertemos. Mas agora o exemplo mais clássico na Bíblia é o exemplo de Adão e Eva. Ali está, segundo a maioria dos teólogos, a origem do pecado, e que é o orgulho, que é a soberba. Por que o primeiro pecado poderia ser considerado como orgulho? Ou seja, Deus criou o ser humano para ser dependente dele, viver numa relação com ele, e o ser humano era apenas criatura, finita, limitada, com conhecimento limitado, mas que poderia viver num relacionamento com Deus. Acontece que o diabo chegou, né? O diabo chegou e disse: por que Deus não permitiu que vocês comam? Não, Eva, não é isso. Ele permitiu que a gente coma de tudo, exceto desta árvore. E aí, então, o diabo disse: não, é porque Deus não quer que vocês fiquem sabendo mais coisas. Vocês podem saber mais, vocês podem mais. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês sereis como deuses. Ou seja, vocês não serão apenas seres humanos, dependentes, frágeis, limitados. Vocês poderão ser muito mais para além daquilo para o qual vocês foram criados. Sereis como deuses. E o Adão e a Eva morderam essa isca, e de lá para cá a desgraça começou. Porque eles quiseram ser mais do que além do que eles haviam sido destinados, do que haviam sido criados. Ser como Deus. E eles foram contaminados pelo próprio Satanás, porque o Satanás também, o pecado de Satanás, foi a soberba. Santo Agostinho, um teólogo que viveu no quinto século da igreja, ele diz que a soberba é tão poderosa, é tão forte que converteu um anjo em demônio. Veja bem, a soberba converteu um anjo em demônio. E quando nós lemos lá no livro do profeta Isaías e no profeta Ezequiel, refere-se ao rei de Tiro, mas a associação com Satanás é inevitável. No Isaías capítulo 14, versículo 14 em diante, tem uma expressão: serei semelhante ao Altíssimo, referindo-se ao anjo criado por Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. E o que aconteceu? E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículos 13 a 18, diz lá assim, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Não me pergunte como que a soberba chegou no céu. A Bíblia não responde isso, e eu não tenho resposta para isso. Mas o fato é que Satanás, que era um anjo de luz, foi contaminado pela soberba. Ele quis ser mais do que ele era. E o resultado foi que ele caiu, degradou-se, né? E está aí desde então, atormentando e procurando afastar pessoas de Deus. E uma das armas, o estilo de conduta de Satanás,
E uma das armas de Satanás é exatamente a soberba. E nós vamos ver por quê que a soberba é uma estratégia maligna, diabólica, que procura minar, instilar no coração humano, soltar esse vírus no coração humano, na mente humana, para que o ser humano ele pense que ele seja alguma coisa além daquilo para o qual Deus o criou. E ele se acha, e a partir disso, então, o ser humano começa, então, a viver com soberba. E o que a Bíblia diz, a soberba antecede a ruína. É o princípio, é o início da queda. Mas há outros textos bíblicos, advertências bíblicas com relação à soberba. Vejam bem, Salmo 105, versículo 5, 101, versículo 5, desculpe. 101, 5 diz, o que tem olhar altivo. O altivo é o nariz empinado, né? E o coração soberbo, não o suportarei. Deus dizendo, ele não suporta, não tolera o olhar altivo e o coração soberbo. Provérbios 16, 18, já lembra, soberba precede a ruína. Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá. Ou seja, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 11, versículo 2, em vindo a soberba, vem a desonra. Provérbios 6, 16 e 17 diz, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Como é que a soberba atua? Como é que a soberba se manifesta? Então, voltemos ao texto de Provérbios, capítulo 30, do verso 11 ao 14, diz lá, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e a própria mãe. São ingratas, o próprio pai e a própria mãe. Ou seja, a primeira coisa que a soberba se manifesta aqui é que a soberba odeia a autoridade. E os pais são a primeira expressão de autoridade na nossa vida. Os pais são a primeira referência de autoridade. Os pais são as pessoas que têm autoridade sobre nós, nos criam, nos educam, nos ensinam. E eles são a primeira referência de autoridade. Quando nós nos rebelamos com os nossos pais, é ali o primeiro espaço. É a primeira atitude que se manifesta, é a rebeldia contra a autoridade. E a autoridade manifesta pelos pais. E quantas pessoas passam o resto das suas vidas sofrendo, penando, porque desobedeceram seus pais. Desobedeceram seus pais. Eu não estou dizendo que os pais são infalíveis, os pais também erram. Às vezes os pais podem dar ordens absurdas, ordens sem sentido, ordens impraticáveis, é possível. Mas isso é a exceção, não é a regra. E a Bíblia manda a gente obedecer os pais, honrar os pais. E quando a Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe, e honrar é obedecer, é cuidar, é zelar, é levá-los a sério. Ou seja, quando a Bíblia diz isto, ela não está dizendo assim, honra teu pai e tua mãe, que são gente boa, que eles nunca erram. Não, honra teu pai e tua mãe. Pode ser que você, às vezes, tenha tido a experiência negativa com um pai autoritário, com um pai violento. Infelizmente, são experiências comuns, corriqueiras. Pais que não respeitam, pais que provocam filhos à ira. Mas a Bíblia não coloca a exceção. Honra teu pai e tua mãe quando ele, e se ele for, o agir daquela maneira. Ou seja, de certa maneira, a atitude, a disposição de obedecer, de honrar pai e mãe, pode ser um fator que Deus usa para transformar o coração de um pai que às vezes é insensível e de um pai que às vezes exorbita na sua autoridade, na sua forma de se relacionar com os filhos.
Mas o soberbo, a primeira dificuldade do soberbo se manifesta na relação com a autoridade, e a primeira autoridade na nossa vida são os pais. São os pais. E se começa ruim aqui, se começa mal aqui, esta dificuldade de lidar com a autoridade, com pessoas que às vezes são colocadas, não que são superiores, mas são colocadas na sua vida com a responsabilidade de dirigi-lo, de guiá-lo, de orientá-lo, de supervisioná-lo, de dar-lhe ordens, você vai ter dificuldade a vida inteira. E há pessoas que parece que a vida inteira eles estão brigando com seus pais. Eu conheço pessoas assim. A vida inteira eles estão brigando por coisas simples, por coisas singelas, mas no fundo aquela briga é uma briga que não foi resolvida lá atrás. É uma briga com a autoridade de pai e de mãe. Mas a segunda manifestação da soberba, segundo esse texto, é que o soberbo não vê suas próprias falhas. A Bíblia diz, eles pensam que são puros. Ou seja, o soberbo se acha. Ele não tem falha, ele não tem limitação, ele não tem necessidade, ele não tem fraqueza, ele não tem debilidades. Então, o soberbo se acha. Por isso que o soberbo nunca pede ajuda, o soberbo nunca reconhece que precisa de orientação, o soberbo nunca reconhece que está errado, o soberbo nunca reconhece que ele foi o causador de um determinado problema. Ele diz, não, comigo não é assim. Ou seja, o soberbo tem muita dificuldade de reconhecer os seus próprios erros, de reconhecer as suas limitações. O soberbo é perfeito. Além de ser autossuficiente, saber tudo, compreender tudo, ele é perfeito, ele nunca erra, ele nunca falha, ele nunca admite as suas limitações, os seus erros, as suas fragilidades. Terceira forma que a Bíblia está dizendo aqui, que o soberbo, que a soberba se manifesta, ele distorce o relacionamento com os outros, ou seja, olha para os outros com desprezo. O soberbo, ele sempre se compara. Ele diz, eu sou mais inteligente, eu sou mais importante, eu sou mais estudado, eu sou mais culto, eu sou mais poderoso, eu sou mais sagaz do que os outros. Ele está sempre se comparando. E este é um jogo do soberbo, se comparar. Então, aquilo que ele teve o privilégio de desfrutar, ele é sempre lembrado como algo que ele compara em relação às outras pessoas. E ele sempre vai achar pessoas às quais ele é superior nos aspectos que ele pensa que ele é superior. E a quarta coisa que o texto bíblico aqui está dizendo, que o soberbo se manifesta, ele não tem empatia, ele é cruel com as pessoas. A Bíblia diz que eles ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Ou seja, no seu relacionamento com as pessoas mais simples, eles são implacáveis, eles são duros, porque a soberba não permite sentir a necessidade do outro, o drama do outro, a angústia do outro. Ele está acima, ele não está num patamar. Aliás, alguém disse que o soberbo, digamos assim, ele não é grato. Relacionado a isso, ele não é grato. Porque tudo que ele tem é tributo. Tudo que ele tem, ele conquistou. Tudo que ele tem é porque ele merece. Então, ele é incapaz de agradecer. E, nesse sentido, ele é implacável com as pessoas no seu relacionamento, porque ele é superior e tudo que ele tem, que ele faz, que ele recebeu, que ele adquiriu, é por mérito. É mérito. Então, ele se considera superiores às demais pessoas e falta-lhe empatia para entender a dor, o drama, a angústia, a necessidade das pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia ainda diz que a soberba, ela é equivalente ao escarnecedor, ao zombador. Veja Provérbios 14, versículo 3, que diz, está na boca do insensato a vara para sua própria soberba. Quer dizer, o insensato,
ele produz circunstâncias nas suas palavras que redundam em disciplina e castigo para a sua soberba, para a sua altivez. Provérbios 21, versículo 24, diz: quanto ao soberbo e o presumido, o que se acha, né? Zombador é o seu nome. Porque o soberbo procede com indignação e arrogância. Então, a soberba se manifesta nessas áreas. Eu não coloquei todos os aspectos, mas são ilustrações da manifestação, da atitude, da postura, de uma mente, de um coração, de uma atitude carregada de soberba, de orgulho. Quais os riscos da soberba? O que a Bíblia diz? Qual é o perigo da soberba? A soberba resulta em contenda. É claro, porque aquele que se acha, aquele que se considera superior, aquele que se considera melhor do que os outros, inevitavelmente, ele nunca vai reconhecer seus erros, nunca vai dar o braço a torcer, nunca vai admitir suas fragilidades e limitações, e sempre serão os outros que estarão errados. Então, isso redunda inevitavelmente em contenda. Provérbios 15, 25, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. O Senhor destrói a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. E Provérbios 16, 18, já citamos, a soberba precede a ruína. Em vindo a soberba, Provérbios 11, 2, sobrevém a desonra. Ou seja, então, o que a soberba produz? Contenda, Deus deita por terra, derruba, ruína, desonra, e Isaías nos lembra: o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Ou seja, soberba é mau negócio. Soberba é mau negócio. Porque o soberbo não se permite ser orientado, ele não se permite ser corrigido, ele não se permite ser ensinado, ele já sabe tudo. Ele não se permite ser exortado e admoestado. Ele é extremamente, digamos assim, suscetível, sensível. Qualquer palavra, ele se ofende. As pessoas às vezes confundem soberba com autoestima. Quer dizer, não, você precisa ter autoestima, você precisa, né, se impor, você precisa, né, se você não se impor, as pessoas, montam em você. É verdade, autoestima é uma coisa, soberba é outra coisa. Soberba é diferente de autoestima. Autoestima é quando você reconhece as suas qualidades que Deus te deu. As tuas habilidades que você aprendeu com alguém. Alguém te ajudou. Você reconhece os dons que foram dados pelo Espírito Santo de Deus. Você reconhece, Deus me deu este dom. E você sabe que é Deus e que você aprendeu aquilo de alguém. Aquilo não é seu. E você se vê como instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Mas a autoestima também reconhece as suas limitações. Ele reconhece, olha, eu sei fazer isso, mas não sei fazer isso. Deus me deu habilidades, eu aprendi, tenho habilidades para isso, mas para isso eu não tenho, então eu preciso de você. Isso é autoestima. Você se vê exatamente como você é, nem menos e nem mais que ninguém, mas reconhece também que a outra pessoa, que as outras pessoas têm habilidades, têm qualidades, e elas podem te ajudar, e você está aberto. Isso significa autoestima, e você não fica com orgulho ferido se alguém sabe mais do que você, ou se alguém te ajudou. E você dá graças a Deus, isso é autoestima. Soberba, não. A soberba, ele não se permite ser corrigido, não se permite ser ensinado, não se permite ser exortado. E ele é muito sensível às críticas, porque destrói a sua imagem. Isso é evidência da soberba.
Muito bem. Como é que nós podemos enfrentar a soberba? A soberba é algo onipresente em nós, no nosso coração humano. Se você disser assim, nunca tenho soberba, pode ser até uma expressão de soberba. Você está com orgulho de não ter orgulho. Como aquela história que eu falei aqui, que um pastor era humilde e a igreja deu um diploma, uma medalha para ele e um diploma. Honra ao mérito pela humildade do nosso pastor. Ele pendurou, fez um quadro muito grande e pendurou na sua casa lá, para todo mundo ver que ele era humilde. E usava a medalha que ele havia ganho da igreja por sua humildade. A igreja teve que pedir de volta, porque ele estava se orgulhando, vaidoso da sua humildade. Lutero disse que o humilde não sabe que é humilde. Portanto, a soberba e a humildade são duas possibilidades na nossa vida, duas alternativas. E nós nascemos com uma inclinação pecaminosa de lidar. Ou a gente resiste à autoridade, ou a gente é autoritário, ou a gente, à medida que adquire alguma coisa, na medida que possui alguma coisa, na medida que conquista alguma coisa, na medida que você, às vezes, tem algumas experiências e você se vangloria. Eu tive um professor que ele se vangloriava dos seus títulos, se vangloriava de quantos passaportes ele já tinha preenchido, as viagens que ele havia feito, quantas línguas ele falava. Era difícil a gente lidar com uma pessoa, essa pessoa presumida, altiva. Ele se achava. Era muito difícil lidar com uma pessoa assim. Nós facilmente podemos incorrer. Às vezes as pessoas não são soberbas porque têm vergonha. Mas no fundo do coração está lá um orgulho enrustido, uma soberba oculta. É só remover um pouquinho o verniz, que essa soberba aflora. Essa é uma realidade humana. Todos nós estamos perto da soberba. E sabe por que nós estamos perto da soberba? Nós nos julgamos autossuficientes, principalmente com relação a Deus. A gente não pede a orientação de Deus, a gente não pede a direção de Deus, a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo. Isso é soberba. Soberba. A gente não se humilha diante de Deus e diz, Senhor, eu não sei. Eu não sei. Salmo 25 diz, ele ensina aos humildes o seu caminho. Por que Deus ensina aos humildes? Porque os humildes perguntam. Porque os humildes reconhecem que precisam de orientação. Se você não precisa de orientação, você vai fazendo, vai tomando decisão na sua vida, vai fazendo as suas escolhas e vai decidindo, conforme os seus olhos, conforme a sua cabeça, conforme você acha que é mais certo, mais adequado, e vai decidindo, e vai embora. E passa a vida inteira tomando decisões, sem nunca se dobrar perante Deus e perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Onde tu queres? E como tu queres, Senhor? Então, o soberbo é autossuficiente, ele nunca pede a orientação de Deus. Se não pede a orientação de Deus, às vezes não pede também a orientação dos seus irmãos. Porque muitas vezes Deus nos orienta, sabe como, irmãos? Não manda um anjo, assim, bate na sua casa, você vai lá, tem um anjo na porta. Ele pode até mandar, mas Deus coloca pessoas no teu caminho. Deus coloca pessoas no teu caminho. E essas pessoas são instrumentos de Deus para te orientar, para te exortar, para te ajudar. E às vezes a gente é como o Balaão, né? O Balaão estava indo, Deus disse para não ir, o Balaão foi. Mas chegou um ponto que o Balaão, desobedecendo, obstinação, uma forma da soberba se manifestar. O anjo se colocou à frente e a besta, né, a mula do Balaão, viu o anjo, mas o Balaão não viu o anjo. Interessante isso, né? Deus precisa usar um animal
para comunicar, para dizer algumas coisas. O soberbo não ouve, o soberbo não presta atenção. A voz de Deus, e a voz de Deus se manifesta pela Escritura, pela sua palavra. Olha, meu irmão, se você não lê a palavra de Deus, isso é sinal de soberba. Você já sabe tudo. Você não quer ser ensinado pela palavra de Deus. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Por isso que você está na igreja. Você pertence à igreja. Deus te colocou na igreja para você também ser orientado, cuidado. E uma das formas de Deus cuidar de você é através de pessoas que Ele coloca no teu caminho. A primeira pessoa que Deus coloca no teu caminho para te orientar são teus pais. E depois vem as pessoas que Deus coloca no teu caminho com a tarefa, com a responsabilidade de ensinar, de instruir. Deus coloca pessoas no nosso caminho. Mas o soberbo, não. O soberbo não ouve ninguém, não presta atenção em ninguém, ele vai por conta própria. Esse é um risco, é uma tentação permanente. Eu estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã, mas isso é uma tentação que eu também vivo. Porque a gente precisa ter aquele esforço diário, contínuo, constante, de submeter diante de Deus e se dobrar diante de Deus e pedir a sua orientação e pedir a sua direção. Pedir discernimento da parte de Deus, que Ele nos dá pela sua palavra e nos dá através de pessoas, nos dá através de experiências e circunstâncias. Deus está sempre falando ao nosso coração. Mas o primeiro então, passo para vencer a soberba é reconheça. Reconheça. Admita que nós estamos muito próximos de tomar decisões erradas por conta da soberba que às vezes cerca o nosso coração. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está a vitória, está a sabedoria. A gente aprender a ouvir, aprender a escutar, aprender a discernir a voz de Deus na instrumentalidade da sua palavra e dos nossos irmãos. Então, a primeira coisa é reconhecer. A segunda, aconselhe-se. Aconselhe-se. É muito difícil para os soberbos deixar aconselhar, mas é o desafio. A gente precisa ser aconselhado, orientado, dirigido. Mas a terceira coisa para vencer a soberba, ore. Ore. Salmo 19, versículos 12 e 13 diz: quem há que pode discernir as suas próprias faltas? Absolve-me, Senhor. Senhor, me livra daquelas que me são ocultas e também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine, para que a soberba não me domine, que eu não fique só guiado pelo meu próprio pensamento, pelas minhas próprias ideias. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, terceira coisa, ore e lembre-se de alguma coisa. A palavra de Deus diz isso em dois lugares, 1 Pedro e em Tiago. Sede submissos aos que são mais velhos, certo? Sede submissos aos mais experientes. Outro sim, no trato uns com os outros, cingivos, revestivos de toda a humildade. Por quê? Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, Deus resiste ao soberbo. Quando o nosso coração é soberbo, quando o nosso coração não se dobra, quando o nosso coração é o que a Bíblia chama de dura cerviz, pescoço duro. Está sempre pescoço duro. Ele nunca se humilha e nunca ele se curva, reconhecendo que precisa de ajuda. Dura cerviz. Tem uma hora que vai ser quebrantado.
vai ser quebrantado. Para o nosso próprio bem, às vezes Deus quebranta, quebra, para que a gente aprenda a não ser soberbo e aprender a ser abençoado por Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. E que nós diariamente saibamos recorrer a Deus, pedindo misericórdia para que aquela soberba que tem hora que insiste em vir, tomar conta do teu coração, do meu coração. Essa soberba não nos domine, ela não encontre espaço no nosso coração. Que Deus te abençoe. Deus te dê graça. Amém. Vamos louvar ao Senhor, mais um cântico, e depois nós teremos mais uma oração e mais um último cântico, estaremos encerrando nosso culto. Então, vamos louvar ao Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me
Muito bem, irmãos, irmãs, você que nos acompanhou, gente de perto, de longe, que nos acompanharam, né, nessa transmissão. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação. Que Deus esteja te abençoando nessa semana que se inicia, semana de desafios, de lutas, e você esteja debaixo da graça de Deus, reconhecendo a necessidade, a presença e o poder de Deus indispensável para a nossa vida e a nossa caminhada. Nós vamos encerrar com uma oração, e depois da oração temos mais um cântico, né? Somos gratos a Deus também pelos irmãos e as irmãs que nos ajudam, né, nessa transmissão. Hoje o Alexandre, e cantando o grupo de louvor, a Raquel, a Débora e o Gabriel, né, que se dispõem a nos ajudar a louvar a Deus. Esteja abençoando a vida de vocês. Vamos orar então ao Senhor e depois mais um cântico, e assim estaremos encerrando essa transmissão. Senhor, pedimos a tua misericórdia, que tu nos dê um coração humilde, um coração, Senhor, quebrantado na tua presença, um coração que se reconheça necessitado da tua graça, dependente do teu cuidado e também aberto para os teus ensinamentos que nos vêm através da tua palavra e através da vida de pessoas, irmãos da igreja, onde tu tens nos colocado. Assiste conosco, fica conosco, Senhor, nós te pedimos, nessa semana, abençoa cada irmão e irmã no seu trabalho, o desafio de ganhar o pão, o desafio de prover as necessidades, de honrar os compromissos. Oh, Deus, abençoa esta semana, abençoa as pessoas que estão enfermas, visita com cura, visita, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia. E nós te pedimos também, Senhor, que sobre todas as coisas, abençoe a nossa cidade, abençoa, Senhor, o nosso país, tem misericórdia do nosso país, Senhor. Abençoa, Pai, os dirigentes, os governadores, os líderes deste país, Senhor, para que eles tenham sabedoria vinda de Ti e saibam aplicar também os recursos e os meios necessários para o bem-estar da nossa população. Oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina por todo sempre. Amém. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo esteja com você, com sua família, com sua casa, hoje e por todo sempre. Amém.